Como se adaptar à era da humanização. Então, para quem não me conhece, meu nome é Marisete. A gente vive na era da informação. O que mais a gente tem é informação, assim, nós estamos sendo bombardeados de informação a todo instante. E a gente consegue ter uma diferenciação no momento que nós pegamos essa informação e transformamos ela em conhecimento. Então, às vezes a gente se pega assistindo um monte de lives, né, que tem por ali, que às vezes a informação vai sendo mais solta para ti, tu não consegue agregar tanta informação assim na tua vida. Então, hoje o meu intuito é trazer aqui para ti um conhecimento geral, assim, sobre o que nós estamos vendo acontecendo na humanidade. Se você tiver qualquer dúvida enquanto a live vai rolando, por favor, escreve aí, depois eu vou dar uma revisada nos comentários. Então, gente, por que eu trouxe esse tema? Como se adaptar à era da humanização? Primeiro, porque nós estamos num momento de coronavírus, coronacrise, né? Que a gente não sabe o dia de amanhã. E quando eu trouxe hoje de manhã lá nos meus stories essa questão do mundo VUCA, por que nós estamos vivendo no mundo VUCA? Essa expressão VUCA veio lá dos anos 90. O exército americano utilizava essa expressão e ela é uma sigla, né, com 4 palavrinhas que óbvio que tem a sua explicação. A primeira letra do VUCA significa volatilidade. A gente está num momento de muita oscilação. É só a gente olhar para o preço do dólar, né? Para uma série de ações, tudo caindo, tudo oscilando muito, não se sabe ao certo dia da manhã. Então é muita volatilidade. O que a gente faz? Esse é o veneno, né? O primeiro que a gente tem ali é a volatilidade. Qual que é o antídoto para a volatilidade? Quando a gente está oscilando demais, assim, o que a gente faz para tornar as coisas um pouco menos volátil? Tendo visão. A pessoa que tiver visão de futuro neste momento já vai sair na frente. A pessoa que tiver uma visão de para onde o cenário está indo, para onde as coisas estão andando, já vai sair com um pezinho na frente. Eu sei que tem muita gente só esperando passar, né? Só esperando a coisa voltar ao normal. E acredito que uma hora vai ter que voltar. Não digo que vai ser ao normal, mas vai voltar, né? Vai voltar como um todo. E no momento que voltar, a gente vai ter uma média de 97% da população voltando e reclamando da condição que tá, porque o trabalho é horrível, porque, sei lá, ou foi podado, né, nessa era de insegurança, de incerteza, a gente não sabe se amanhã depois a empresa vai ficar comigo ou não. Então, tem gente que vai passar por esse cenário que nós estamos vivendo de coronavírus, coronacrise, e vai voltar ao normal no trabalho, reclamando da vida, insatisfeito com o que faz, e durante esse período não fez nada para sair da caixa, pensar diferente, pensar fora da caixa. O VUCA, então, o V do VUCA é a volatilidade, essa oscilação. Para mim curar a oscilação, o que eu preciso ter? Uma visão de futuro, enxergar à frente, ver o que os outros não estão vendo. O outro, que é o U, né? Se a gente for traduzir do inglês, ele perde o U, ele fica incerteza, né? A tradução se torna incerteza. Eu sei que é um momento de muita incerteza que a gente está vivendo, mas como é que a gente cura a incerteza? Qual o antídoto da incerteza? É a gente ter conhecimento, entendimento. Entendimento enfim, buscar aprender, buscar conhecer, buscar se desenvolver. Esse é o momento da gente aprender ao máximo, né? Tirar lições e aprendizado em tudo que está acontecendo. É assim que a gente cura a incerteza. É olhando para nós, compreendendo, né, para onde que vai o cenário, para daí a gente tirar esse aprendizado. É a cura, né, o entendimento. E o C do VUCA significa complexidade. Como assim complexidade? Gente, a gente tem uma quantidade de informação. Todo dia a gente tem uma notícia diferente, né? Primeiro sai de casa, depois não sai de casa, depois usa máscara, depois não usa máscara, libera, não libera, vai trabalhar, volta a trabalhar, não para de trabalhar. A todo instante está sendo mudada, né? As informações que a gente está recebendo. Então, quando a gente tá em meio a uma série de coisas, assim, tá difícil, a decisão é difícil, é muita coisa acontecendo, como é que a gente lida com isso? Qual o antídoto para a complexidade? É a clareza. Quando eu tenho clareza
né? Do que eu quero para minha vida, de para onde que eu quero ir, as coisas elas se tornam menos complexas. Quando eu tô perdido, eu não sei ao certo o que eu quero da minha vida, nem sei qual caminho eu tenho que seguir, tudo parece complexo, tudo parece difícil para mim, tudo parece complicado, né? Agora, no momento que eu descubro que eu tenho clareza, opa, já muda totalmente o cenário. Eu vou dando passo a passo para que as coisas comecem a andar diferente na minha vida. E o último, então, o A do VUCA, seria ambiguidade. Ambiguidade é quando a gente tem vários lados, vários sentidos. Sabe quando a gente fala aquelas frases assim que às vezes uma vírgula muda o sentido da frase? É a mesma coisa que a gente fala luz e sombra, lado, o bem e o mal, né? Ambíguo, tem sempre dois lados, a mesma moeda tem sempre dois lados. Então, é a gente olhar para isso. E quando a gente quer curar essa ambiguidade, esses dois lados, esses duplos sentidos que a vida nos apresenta, como é que a gente faz para tratar isso? É com agilidade. Quanto antes, se eu tô no meio de uma encruzilhada, se eu tô aqui, ó, numa encruzilhada na minha vida, quanto antes eu tomar a decisão do que eu quero, mais eu saio na frente. Às vezes, pior do que você tá numa encruzilhada é você demorar para tomar a decisão. Tá no meio de uma encruzilhada, tá no meio de uma indecisão na tua vida, tá no meio de uma ambiguidade na tua vida, primeira coisa que tu tem que fazer, ser ágil, ser ágil na tomada da decisão. Então, assim, quem tem visão, quem tem entendimento do que está acontecendo, quem tem uma clareza do que quer para a própria vida e agilidade na tomada de decisão, vai sair na frente. Então, assim, por que esse tema da nossa live é como se adaptar à era da humanização? Gente, tem algo acontecendo no nosso mundo. Não é por nada que um vírus começou lá numa cidadezinha da China e se espalhou para o mundo inteiro. É para que a gente possa perceber o quanto a gente é um só, como a gente é tudo e todos ao mesmo tempo, né? Se algo acontece lá do outro lado do mundo, sempre nos impactou, né? Lá nas outras crises que a gente teve, na Europa, nos Estados Unidos, elas vieram, cedo ou tarde elas chegaram aqui para nós também. Só que agora foi muito mais intenso, foi muito mais rápido. Essa questão do VUCA, né? Ela veio com muito mais intensidade para nós. Gerou, sim, uma muvuca. E aí tem a expressão, não sei se você sabe, mas a expressão, olha que muvuca, vamos fazer uma muvuca para resolver isso aqui, né? Essa expressão, ela vem exatamente dessa sigla, VUCA, que originou lá nos anos 90 no exército americano. E hoje a gente usa, muita gente usa, talvez você não conhecia ainda, mas é uma sigla que nos ajuda a compreender e principalmente nos ajuda a criar o antídoto para sair desse problema que a gente está vivendo. E como é que a gente se diferencia nessa era da humanização que a gente está vivendo? Eu costumo dizer que quanto mais autoconhecimento você tiver, mais fácil vai ser para você ter clareza do que você deve fazer. Aí agora eu quero fazer contigo uma retomada geral. Por que eu estou falando da era da humanização? Eu quero fazer uma retomada geral na história da humanidade para a gente compreender por que nós estamos talvez começando uma nova era. Então tudo começa, não vou falar histórica, eu digo assim, em termos de número, em termos de data histórica, eu vou falar como um global, assim, só para compreender, porque senão eu vou me estender demais. Então tudo começa na Era das Cavernas. Naquele tempo, o homem ia para caça e a mulher ficava nas cavernas cuidando dos filhos, cuidando da casa, enfim, casa, caverna, né? Entende-se isso. E ali se desenvolveu um pouco dessa visão mais periférica que a mulher tem e talvez mais racional que o homem tem, né? A mulher, por esse tempo, já desenvolveu esse lado emocional um pouco a mais e o homem, justamente porque o meio exigia uma visão mais focada na caça, desenvolveu mais o lado racional. Então, tudo começa ali. Depois de um tempo, o homem começou a perceber que, ao invés de morar apenas numa caverna e todo dia correr quilômetros para ir em busca da caça, ele percebeu que ele poderia migrar. Se era inverno numa região e não estava dando muito alimento ali, eu posso migrar e ir para outro lugar. Então, ali surgiu o nômade, né? Ali surgiu essa questão da gente migrar. Se não tá bom aqui, eu vou migrando.
é o povo nômade. E ao se tornar nômade, eles perceberam que era possível começar a se reunir em comunidades, porque onde um caçava, dois poderiam caçar e ser muito mais eficientes. Onde uma pessoa fazia o alimento, né, para todo mundo, mais pessoas poderiam colaborar. Então, começou a se formar regiões, micro-regiões, né, pequenos povos nômades que foram surgindo. Eu não vou falar questões históricas, eu vou falar apenas para que a gente compreenda a linha de raciocínio do que eu quero chegar. Pois você pode se aprofundar ainda mais, eu mesmo posso passar mais conteúdos relacionados a isso. Ao entender que eles poderiam se ajudar, né? Eles poderiam migrar de região, eles também compreenderam que, pera lá, mas não só podemos migrar de região, quanto também cultivar nosso próprio alimento. Cultivar animais, cultivar comida, plantar nossas próprias comidas e alimentos para que se torne mais fácil, a gente não precisa ficar migrando tanto. Ali surgiu então a agricultura. Né, os primeiros camponeses, a agricultura, para que se pudesse plantar, criar o que se fosse comer. Aí eu não precisava ir à caça todo dia, né? Eu poderia ter uma subsistência maior. E óbvio, aí surgiu roda, surgiu um monte de outras questões que eu não vou entrar em detalhes agora. E depois foi indo mais além, surgiu então a primeira revolução industrial, aonde surgiu, se compreendeu que poderia ser menos manufaturado, feito manualmente, e poderia ser feito isso em indústria, com um turno de trabalho estabelecido, né? Surgiu as primeiras jornadas de trabalho, turnos estabelecidos. Gente, eu sei que é complexo, mas eu quero formar um raciocínio contigo. Se tá fazendo sentido, se tá legal esse conteúdo, por favor, me deixa saber. Coloca um joinha aqui. Se tu tá gostando, compartilha ali no aviãozinho para mais alguém. Talvez possa fazer sentido para mais alguém. Então, assim, se surgiu então as primeiras indústrias, surgiu a carga horária, né, de trabalho, as pessoas começaram a se movimentar e ter essas indústrias. Óbvio que tinha uma jornada de trabalho excessiva, muito mais avançada. Aí no momento que surgem as indústrias, a segunda revolução industrial que se diz, né, em termos históricos, é a revolução com automatização. Além de ter indústria, eu digo assim, uma estrutura, né, física, se começou a ter máquinas, equipamentos que viabilizavam um pouco mais o trabalho. Não era mais tão manual, né, mas começou a ter essa industrialização, essa mecanização através de máquinas, né. E aí se descobriu a potencialidade, talvez, que a terra nos dava, a extração de óleo, mineral, enfim, tudo que a terra tem para extrair. Então começou a se extrair petróleo, enfim, recursos da natureza que começaram a viabilizar ainda mais a nossa vida, no sentido de nos trazer tecnologia, e aí surge então a revolução tecnológica, então, através da revolução digital, que a gente começa a ver grandes mudanças acontecerem. Então lá, primeiramente, surge o primeiro computador, que era uma sala enorme, e aí foi se buscando cada vez mais essa tecnologia. E aí, a partir do momento que chega a tecnologia, a gente evolui, meu Deus, décadas. Em uma década, talvez a gente evoluiu o que a gente demorou lá 100, né, 50, 80, 100 anos para evoluir, a gente evoluiu em uma ou duas décadas, porque a gente tem acesso à informação hoje, coisa que antes nós não tínhamos. Quando tudo começou então a mudar drasticamente na nossa vida quando chegou então a era da informação. Aí eu gosto de dizer sempre que cuidado, porque a era da informação nem sempre não é a informação que te dá conhecimento, gente. O conhecimento, às vezes eu tô tendo acesso ali um monte de informação solta, assim, mas isso não gera muita coisa na minha vida, né? Por que se busca fazer um curso? Por que se busca fazer uma faculdade? Por que se busca... A gente quer o conhecimento organizado, a gente quer a informação organizada. Então se fala muito que na era da informação, o que se busca é o conhecimento.
Perceba, na era em que a gente tem acesso a tudo que vocês imaginam, o que eu mais busco, a minha busca é infindável, é um conhecimento organizado, é um conhecimento numa ordem estruturada que eu consiga assimilar e que eu consiga realmente fazer aquilo valer na minha vida, aplicar aquilo na minha vida, tirar significado, tirar sentido daquilo tudo. Então, por isso que eu busco fazer um curso que vai me dar uma ordem de pensamento, de organização. Às vezes a gente não consegue fazer isso por nós mesmos, tem que ser muito autodidata, muito, né, para conseguir gerenciar as informações sozinhas. A gente precisa de uma organização, né? E por isso o conhecimento só é conquistado, só é adquirido através de uma organização. Aí eu quero dizer para ti que se na era da informação o que a gente busca é conhecimento, nessa nova era que nós estamos começando agora, porque que eu fiz todo esse raciocínio histórico contigo? Nós estamos sim entrando numa nova era, já se fala isso há um bom tempo, talvez você nunca ouviu falar, mas já está na hora de você começar a olhar mais para isso, que é a era da humanização. E o que a gente vai buscar? Se na era da informação eu buscava conhecimento, na era da humanização, o que eu busco? Autoconhecimento. É o momento da gente olhar para dentro, olhar para nós, compreender coisas que a gente nunca parou para analisar. E talvez tudo isso que está acontecendo hoje, né, no nosso planeta, seja exatamente para que a gente possa ter tempo de fugir para dentro, para o único lugar que é possível a gente realmente compreender e entender o que a gente precisa entender. Por isso que se fala tanto nessa era da humanização. E já que eu falei de tecnologia, já que eu fiz essa retomada geral, eu quero te dizer o seguinte. Eu não sei se você sabe, mas o cabo USB, quando surgiu a era da informação, a tecnologia como um todo, o cabo USB foi uma boa revolução que aconteceu dentro da era da informação. Porque antes nós tínhamos a entrada do computador para teclado era uma entrada única, que tinha que ser só para teclado. A entrada do mouse era só para o mouse. A entrada, enfim, para outros recursos que a gente tinha, que precisava usar, era específico. Cada entrada tinha o seu cabo, né? O seu adaptador certo. E o teclado só ficava conectado, talvez os mais jovens não sabem disso, né? Mas o teclado só ficava conectado com o computador se eu ligasse primeiro o teclado, só ficava conectado, eu digo assim, ele só reconhecia o teclado se primeiro eu conectasse o teclado e depois ligasse o computador. Se eu cheguei a fazer o inverso, se eu tivesse ligado primeiro o computador e depois conectado o teclado, ele não funcionava, ele não reconhecia. No momento que surge o cabo USB, e aí se a gente for traduzir, né, o USB significa porta universal. No momento que surge, então, o USB, eu posso conectar ele, mesmo com o computador ligado, ele vai reconhecer. O que eu tô querendo dizer com essa analogia? Eu adoro analogias, contar metáforas assim para vocês, porque é fácil da gente assimilar e provavelmente nunca mais vai esquecer dessa metáfora. Então, assim, no momento que surge o cabo USB, a entrada, a porta universal, eu posso conectar e o computador vai reconhecer na mesma hora que eu conectar. Eu quero te dizer que o autoconhecimento é a porta universal para a humanização. É a porta universal para essa nova era que a gente está entrando. É o autoconhecimento, eu digo assim, a nova regra do milênio, né? É a gente buscar mais, é buscar se compreender, buscar se entender. Então, o que de fato tu tá fazendo com essa tua porta USB, tua porta universal que você tem? O quanto você de fato se conhece, se entende, sabe das tuas limitações, tem clareza do que você quer para tua vida, tem clareza das tuas características, dos teus pontos fortes, de quem de fato você é. Gente, é a era, sim, da humanização que a gente está ingressando. E
a gente vai conseguir passar e entrar nela com mais facilidade no momento que a gente olhar mais para dentro. A gente tá tendo essa oportunidade onde o planeta tá parado ali, nos dando a chance da gente olhar mais para dentro, da gente se compreender. E eu sei que tem muita gente, a grande maioria das pessoas, o que mais está fazendo é olhar para o externo, é ficar horas no Netflix, ao invés de ficar refletindo na vida e pensando, meu trabalho tá ruim, né? Mesmo em casa, eu tô odiando fazer o que eu faço, tô tendo que trabalhar lá para minha empresa. Meu Deus, mesmo em casa, eu tô odiando. Que saco, a coisa não funciona. Você parou para refletir por que você está odiando? Por que você odeia tanto? Por que você está tão insatisfeito com o teu trabalho? Porque raramente a gente para olhar para dentro. Então a gente busca todos os tipos de ajudas externas. Eu vou olhar e tá tudo bem se esse é se isso faz sentido para ti, mas assim, algo tá errado na minha vida. O que eu vou fazer? Eu vou olhar os signos, eu vou buscar tudo que é externo a mim, entendeu? Eu vou buscar todas as explicações externas a mim antes de parar e olhar para mim, para dentro de mim, para ver o que de fato tá me incomodando, o que de fato tá me tirando ali do meu sossego. Eu tenho feito várias postagens aí, comparando, né, na verdade, falando sobre o profissional pato, profissional, enfim, falei vários aí nos últimos dias, profissional camaleão, e quando eu falo, né, do animal, do bichinho, da ave, eu sempre busco a analogia para você compreender dentro de si o que está acontecendo. Porque talvez quando você olhar para esse animal de novo, tu nunca mais esqueça disso, né? Vai ficar muito mais fácil de você compreender. Geralmente as minhas postagens, elas são sempre reflexivas, com perguntas para te fazer você pensar fora da caixa. Você olhar para dentro, você olhar para o interno. Sempre gera esse tipo de reflexão. Eu sei que são perguntas que você não quer compartilhar ali no público, nas redes sociais, né, responder ali para mim, e o intuito nem é para você responder, o intuito é mesmo para você pensar internamente, buscar essas respostas dentro de você. Então, assim, voltando para o caminho USB, para a tua porta universal, o quanto você está disposto a se conectar mais consigo mesmo, né? Eu digo assim, as coisas vão começar a se abrir na minha vida. As coisas vão começar a acontecer na minha vida a partir do momento que eu me conectar primeiramente com eu mesmo, né? Com esse autoconhecimento, buscar mais. Mas aí como é que eu faço para buscar o autoconhecimento? Primeiro é olhando a situação atual que você está vivendo. O que te incomoda na tua vida? São os teus relacionamentos, é o teu trabalho, é o teu convívio familiar, é as tuas amizades, sei lá, parece que pra mim tá tudo bugado, a vida não vai pra frente, os teus, sei lá, tu não consegue estudar, não consegue se aperfeiçoar. O que de fato não tá bom na tua vida? Buscar as áreas que não estão boas. Talvez tenha várias áreas que não estejam boas, mas começar a listar, começar a citar. Esses dias numa live que eu fiz individual com uma cliente, eu falava muito do fone de ouvido, né? Muitas vezes o nosso fone de ouvido, lembrando que sempre que eu pego algum objeto é para te fazer algum tipo de analogia. Quando você entende essa analogia, você dificilmente vai esquecer disso, né? Você vai compreender. Toda vez que você se pegar naquela situação de novo, você vai lembrar do fato. Porque isso acontece comigo e com certeza vai acontecer com você também. Então, às vezes eu pego o meu fone de ouvido, ele tá todo enosado, assim, todo engropado. Meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? E a nossa vida, às vezes, tá toda engropada desse jeito também. Tá toda enosada, a gente não sabe o que fazer. Fica puxando de um lado e a coisa não vai, e puxa de outro e a coisa também não funciona, não anda. Primeira coisa, o fone de ouvido está engrupado. O que você precisa fazer? Analisar qual é a pontinha que, se você começar a puxar uma das pontas, talvez comece a desinosar automaticamente. No momento que tu escolhe uma das pontas para puxar, talvez você consiga achar a solução para desengrupar esse fone de ouvido. Então eu te falo assim, a tua vida tá uma bagunça, tá uma baderna. Qual é a ponta que você vai escolher para você começar a trabalhar, para daí encontrar soluções? Talvez mexendo em uma das áreas, você consiga fazer toda a tua roda da vida girar. Uma das ferramentas que eu trabalho é a roda da vida, né? Onde a gente
busca, através de uma ferramenta, de uma técnica, todas as áreas da nossa vida e a gente vai identificar dentro de relacionamentos. Como é que tá todos os meus relacionamentos? Com amizade, relacionamento profissional, relacionamento familiar, relacionamento amoroso. Busco todos eles. Como é que está? Qual deles tá bom, qual não tá? Aí eu entro em qualidade de vida. Como é que eu tô me divertindo? Como é que eu tô curtindo a minha vida? Busco todas as áreas, identifico qual dela tá boa, qual não tá boa, boto uma nota. E eu posso fornecer, depois aqui eu posso fornecer, eu tenho lá no meu Telegram, eu disponibilizo uma série de ferramentas, meditações lá, depois você pode ir lá e me adicionar, tá no link da minha bio, o meu Telegram, meu canal do Telegram, você vai lá, entra no meu grupo, né, no meu canal do Telegram e eu vou compartilhar uma série de ferramentas contigo, que é uma forma de você se alimentar. Todos os dias eu posto lá meditações, inclusive ontem eu larguei algumas meditações. Tem algumas pessoas que me pedem pelo WhatsApp, então eu acabo mandando para alguns pelo WhatsApp. Se você quiser, me chama aqui depois que a live terminar, me diz, eu quero as meditações. Tem muitas meditações que eu envio, justamente para você ter a chance de olhar mais para dentro, se conectar mais com você mesmo. Tem várias pessoas que andaram fazendo, eu recebi feedbacks maravilhosos, isso é muito bacana. Então, qual é a ponta, qual é a área da tua vida que hoje tá uma bagunça, tá uma baderna, e que se você começar a puxar uma dessas áreas, você talvez consiga fazer a tua roda girar e tudo começa a funcionar novamente. Mas sem você fazer essa análise, você parar para fazer essa análise, compreender por que tá tudo assim, por que tá tudo bagunçado, por que as coisas não andam, né? Por que tá desse jeito? As coisas não vão mudar até o momento que você não parar. Qual é? Fazer uma avaliação. Uma das ferramentas que eu tenho, essa é a minha metodologia, né, que eu desenvolvi, é a matriz do amor. E o primeiro, o A, né, do amor, é você fazer essa avaliação, é você aceitar a situação que você está vivendo. Hoje eu estou em meio a uma coronavírus, estou parada, não consigo trabalhar, tô nessa situação e agora como é que eu vou fazer? Bom, analisa, avalia, aceita o que está acontecendo na tua vida. Porque é ali que você começa a descobrir o caminho do que você deve fazer. Gente, olha só a minha história. Quando eu resolvi fazer essa minha sala aqui que eu falo para vocês agora, em abril do ano passado, a primeira coisa, então, lá em abril do ano passado, nós batemos o martelo para fazer o investimento da sala. Quando estava tudo funcionando, quando estava tudo andando, a sala tinha sido projetada, enfim, nós já estava começando a construir. O que aconteceu? Eu me acidentei. Em junho do ano passado, eu me acidentei. E aí você imagina, o projeto em andamento, eu fiquei 5 meses parada para poder me recuperar do acidente e tudo mais. E então eu digo para ti, eu tô no meio de uma crise desde o ano passado, eu tô nessa situação, né, de estar parado, de estar isolada do mundo, desde o ano passado eu tô no meio dessa situação. Aí o que você vai fazer? Você vai chorar com o que te acontece ou você vai buscar uma solução, você vai buscar sair fora da caixa. Aí você imagina que quando eu comecei, então em outubro eu vim trabalhar, que eu me recuperei um pouco do acidente e voltei a trabalhar. Aí quando eu penso, agora vai funcionar, agora vai começar a andar, né? Neste ano eu disse, não, tem muitos projetos, muitas coisas para pôr em prática, para fazer a coisa funcionar. O que aconteceu? Veio um coronavírus para literalmente parar tudo de novo. Aí você chora ou vende lenço? Ou você lamenta, ou você procura meios de mudar essa situação. É tudo escolha, é aceitar. Se aconteceu é porque tinha que acontecer. São coisas que a humanidade está vivendo que é para nossa evolução, que a gente jamais evoluiria nesses aspectos se a gente não estivesse passando por isso que a gente está passando agora. Então, é fazer do pior momento que você está passando, talvez a tua maior fortaleza, a tua maior força que você vai encontrar, vai surgir desses momentos. No momento que você para e aceita o que está acontecendo, avalia o que está acontecendo, você encontra um caminho, talvez, uma primeira ponta ali do fone de ouvido para você começar a desenhosar. Você começa a compreender qual é a área que você vai começar a mexer por primeiro, que aos pouquinhos vai fazer tudo funcionar novamente. Então, tá tudo parado? O meu negócio tá parado? Não tenho como vender? Vamos lá, vamos ingressar talvez nessa área tecnológica, na era da informação, que para muita gente já começou há muito tempo e que para mim talvez está começando agora, para você também, mas é sair fora da caixa.
E aí, depois que eu faço essa análise, essa avaliação, o que eu preciso fazer? É uma mudança. Então, o M da ferramenta do amor é a mudança. É você querer mudar, é você ter um motivo para mudar. É você ter um merecimento para que as coisas começam a acontecer na tua vida. Então, o M da ferramenta do amor ali é exatamente isso. Você mudar, você ter motivação, você ter merecimento para fazer as coisas acontecerem. Depois disso, o que eu faço? Eu ouso, eu vou além, eu coloco em prática. No momento que eu decidi que isso que eu tô vivendo não tá legal, o que eu quero então? Eu tenho um motivo, eu vou lá, eu vou querer mudar. No momento que eu quero mudar, o que eu preciso fazer? Ousar, pôr em prática, aproveitar as oportunidades que vão chegar até mim. Talvez esse é o momento de você agarrar as oportunidades, de você fazer coisas que antes você não fazia, de entrar em meios que antes você não entrava, de analisar o teu negócio por um outro ponto de vista. Nos últimos dias eu coloquei um monte de ferramentas, né, para você olhar para a tua vida, para a tua carreira ali de uma maneira diferente. E aí eu coloquei lá, ferramentas para empreendedores. Depois você vai lá no meu feed e você vai ver. Aí você vai me dizer assim, mas Mari, eu não sou empreendedora, eu não sou empreendedor. Gente, nesse momento que nós estamos vivendo, todos precisamos ser empreendedores. Quem não tiver a mentalidade, o mindset, a visão, eu digo assim, a forma de pensar como dono do negócio, como empreendedor da própria vida, da própria carreira, gente, tu precisa ser empreendedor da própria vida, do próprio negócio. Esse é o momento da gente pensar fora da caixa. Todas as ferramentas e técnicas possíveis que você tiver de recursos na tua mão, é o momento de você olhar, de você pegar elas, refletir, pensar o que eu preciso mudar, o que eu preciso avaliar. Aproveitar, sim, as oportunidades que estão acontecendo na tua vida. E, óbvio, ser obediente ao que você se propôs a fazer. Porque, na maioria das vezes, os nossos objetivos, eles ficam pelo meio do caminho porque a gente desiste na primeira pedra. No primeiro... Eu falo sempre que é uma montanha que a gente precisa subir, né? Nosso objetivo, nossa meta é como se fosse uma montanha. Você tem clareza da montanha que você quer subir? Você tem claro para você qual é a montanha que você quer subir? No momento que você tem essa clareza da montanha que você quer subir, você compreende que vai ter vales, vai ter uma série de... Você vai ter que passar por problemas na tua vida. O vale vai acontecer para tu conseguir subir da montanha. E detalhe, às vezes você tá numa montanha, você precisa descer dessa para passar pelo vale e começar a subir de novo na outra montanha. E aí você tá disposto a passar pelo vale? Por isso que eu sempre falo, né? Antes de ficar bom, vai piorar, mas depois vai ficar incrível. Então, assim, é ter clareza do que você se propôs, é não desistir. Se eu tivesse desistido lá quando eu me acidentei, se eu tivesse desistido agora, né, meio ao coronavírus, nem aqui eu estaria fazendo essa live, nem mais postando nada no Instagram, eu estaria. Se você tem uma carreira, tem um negócio, tá trabalhando numa empresa e tá desistindo agora, né? Ah, meu Deus, tinha começado a trabalhar faz pouco tempo lá na empresa e agora o que vai acontecer comigo? Já me deixaram em férias, já estão, né? Daqui a pouco vão me demitir. Mas e aí? O que você tá fazendo para não te demitirem? O que você está fazendo? Por isso que eu digo, você não quer ser demitido? Você está pensando como empreendedor? Você está pensando como dono do negócio? Está tendo uma visão diferenciada? Hoje em dia, gente, as pessoas, os clientes, eles querem se tornar os teus fãs. Então, você como colaborador, você também precisa começar a ver a empresa de uma maneira diferente. Por que os clientes escolheriam a empresa que você trabalha e não a do concorrente? E não a outra? De algum modo, você tem que buscar essa diferenciação. Por que quando alguém chega lá no teu negócio, na tua empresa, eles pedem para ser atendido por você e não por outra pessoa? Por que quando um cliente chega lá no local que você trabalha, ele quer ser atendido por você? Qual é, de fato, o teu diferencial? Ou será que os clientes esquivam de você e não querem nem te ver? Você parou para refletir que é como você se posiciona, a maneira como você se coloca? E quanto mais claro você está dos teus objetivos, mais você dá o teu melhor. Porque você não está simplesmente cumprindo horas no teu trabalho. Você não está simplesmente cumprindo uma tabela. Você está realmente fazendo acontecer. Você está
encontrando meios de remunerar o teu sonho, que é estudar, que é trocar de carro. Eu não sei qual é o teu sonho, você sabe qual é o teu objetivo, o que você quer para tua vida. Mas no momento em que você vai para a empresa e eu tenho certeza que vai voltar ao normal daqui uns dias, daqui um mês, daqui 2 meses, sei lá quanto tempo, vai voltar ao normal e 97% das pessoas vai voltar ao normal e vai voltar reclamando da vida, dizendo que não gosta do que faz, dizendo que tá tudo uma merda, com perdão da expressão, mas assim, durante essa fase que nós estamos parados, não fez nada para mudar, não fez absolutamente nada para se adaptar. Apenas 3% da população está fazendo alguma coisa para mudar, para pensar fora da caixa, para se conhecer, para compreender o que precisa fazer para que as coisas aconteçam de maneira diferenciada. Apenas 3% das empresas estão buscando uma diferenciação, estão buscando se tornarem humanizadas. E a humanização só acontece com pessoas. Gente, olha só, na era da humanização, nessa nova era que a gente está ingressando, não vai ter mais espaço para as empresas que tratam o seu funcionário como apenas um número. Assim como também não vai ter mais espaço para os clientes não vão mais se permitir comprar, adquirir serviços de empresas em que eles são tratados apenas como uma letra, né? Não vai ter mais espaço para você, digo assim, estar num ambiente onde você é apenas um número. Tu não vai querer isso. Os mais jovens, a nova geração, eles já não querem mais isso. Eles querem agregar, eles querem contribuir, eles querem se tornar fãs da empresa que eles trabalham. Tem gente que tem vergonha de dizer onde trabalha. Onde é que tu trabalha? Eu trabalho... Nem fala, tem até vergonha de dizer onde trabalha. Por quê? Porque talvez a humanização não é a principal característica dessa empresa. Gente, a humanização só é possível fazer a partir do momento que as empresas, que a liderança, olhar mais para as pessoas. E quando eu digo pessoas, é os clientes e é também os colaboradores. Os colaboradores não querem mais ser um número e os clientes não querem ser apenas uma letra. Eles querem sim se tornar fãs. Eles estão buscando experiência na tua empresa. Gente, teve uma época lá no tempo de toda essa evolução histórica ali que eu falei, teve uma época em que o que uma empresa se preocupava era em atender a necessidade do cliente. Eu sei que tem muita empresa que hoje acha que é nossa, o meu diferencial é que eu procuro entender a necessidade do meu cliente. Gente, isso já foi há muito tempo, tá? Tudo bem se tu começou isso agora, tá perfeito, mas agora nem mais desejo, já passou também o tempo do desejo. Antes era uma necessidade que se buscava atender, então eu buscava compreender o que o meu cliente quer, qual a necessidade dele. Aí eu vou entregar aquilo que ele deseja, né? Que ele tá buscando. Então, passou um tempo, eu fui despertando isso para não somente ser uma necessidade, mas se tornar um desejo. O meu cliente tem que desejar muito aquilo, ele tem que querer com todo o afinco, com todo o amor aquilo que eu ofereço, né? Se você é uma empresa que consegue despertar o desejo nos teus clientes, meu Deus, tu já é um diferencial. E como é que se desperta desejo? É você mostrando o que você faz, é você mostrando talvez o resultado que você gera na vida das pessoas. Que seja eu vi que entrou agora a Regina ali, né? Que seja uma harmonização facial, que seja um sorriso que a pessoa ajustou. Você não entregou apenas um dente bonito, né? Você entregou um sorriso para as pessoas. Seja um produto lá na tua empresa que você vende, talvez você entregou um sonho. Era a vida inteira a pessoa buscou por aquilo. É uma maquiagem que vai tornar enfim, a autoestima da pessoa melhor. É você compreender que o cliente tem essa necessidade e você entregar, você despertar nele o desejo de querer a todo custo aquilo ali que você oferece. E aí, no momento que você compreende isso, o que você está gerando para as pessoas é experiências. Hoje eu não quero apenas ir jantar fora. Eu sei que estamos no tempo de coronavírus e isso é um pouco difícil. Mas hoje eu não quero apenas ir jantar fora e comer uma comidinha diferente.
Não, eu quero ir jantar fora e eu quero ter uma experiência. O importante é você despertar nas pessoas o antes e o depois do teu produto ou serviço. Como a pessoa era e como ela se tornou. Como a pessoa entrou no teu estabelecimento e como ela saiu. Como ela era antes de usar o teu produto e como ela fica depois de usar o teu produto. Seja uma roupa, seja uma maquiagem, seja um serviço que você oferece. Isso é oferecer experiência e não apenas despertar necessidade e desejo do cliente, porque isso está todo mundo fazendo. E se você quer se diferenciar e se adaptar a essa era da humanização, você precisa começar a se preocupar mais em entregar experiências para os teus clientes. Eu amo ver quando as pessoas vêm aqui para minha sala, enfim, para o meu processo de coach, seja para uma sessão, seja para uma meditação, seja, enfim, o processo como um todo, ou um simples workshop de uma noite, mas é incrível ver como a pessoa entra e como ela sai. É maravilhoso ver o quanto você tem o poder de mudar, sei lá, mudar o estado em que a pessoa está. Ontem eu fiz uma meditação, mandei para algumas pessoas e eu falava do estado interno. Ou eu vivo no estado de amor, de compaixão, de equilíbrio, de não comparação, de merecimento, que é o estado, literalmente é o estado de equilíbrio. Ou eu vivo no estado de sofrimento, onde eu me julgo, onde eu me comparo com as pessoas, onde eu sofro, onde tudo é dor, tudo é problema. Então, existe 97%, isso é uma estimativa, uma pesquisa que tem, 97% das pessoas estão no estado de dor, elas reclamam, estão nessa questão que eu falei antes do mundo VUCA, lá no A, né, da ambiguidade. Quando a gente fala de estado de sofrimento, é exatamente isso. 97% das pessoas vivem o estado de dor, estão lá quando se fala da ambiguidade, elas estão naquele estado assim, no meio de uma encruzilhada, e geralmente a escolha que elas fazem é sempre a mais difícil, sempre a que gera mais dor. Então, assim, gente, é você compreender em qual momento da tua vida você está, o que você tem que mudar. Você quer sim entrar para a era da humanização? A primeira coisa que você precisa fazer, autoconhecimento. Volto a dizer, a tua portinha universal do cabo USB que falei antes, a porta universal, o cabo USB para a era da humanização é o autoconhecimento. Essa é a regra, ou sei lá, a direção que a humanidade vai estar. A única fuga que a gente está tendo agora, né, mediante coronavírus, é o quê? É para dentro das nossas casas, é para dentro de nós mesmos. A fuga mais, eu digo, a mais importante, a mais significativa que talvez você vai fazer na tua vida é você olhar mais para dentro, olhar internamente, buscar se compreender. As pessoas não querem mais ser um número dentro das organizações em que elas trabalham. Os clientes não querem mais ser apenas letras nas empresas em que eles compram, buscam atender as necessidades. Eles querem sim uma experiência. E eu só vou conseguir entregar isso, seja como líder, empreendedor, funcionário, colaborador, eu só vou conseguir entregar isso no momento que eu olhar mais para dentro de mim. Porque uma vez a regra de ouro do mundo, né, era assim, ó, faça aos outros o que você gostaria que fizessem com você. Essa é uma regra de ouro. Napoleão Hill utilizava, muitos autores utilizavam ela. Pois eu digo para você que a regra de ouro não é mais fazer aos outros o que você gostaria que fizessem com você. A regra de ouro hoje, se você quiser entregar experiência para as pessoas, se você quiser se humanizar, a regra de ouro hoje é: faça aos outros o que eles querem. Entenda o que eles querem, busca compreender sim a necessidade dos outros para atender o desejo deles. É o que eles querem, é desse modo que você vai entregar experiências para os seus clientes. E o teu cliente às vezes é o teu chefe, é quem está te cobrando, enfim, o que você faz. O teu cliente às vezes é o teu pai, a tua mãe.
Todas as pessoas, os stakeholders que de algum modo se relacionam contigo e que dependem de você de algum modo e que precisam de você de algum modo e que você tem um papel na vida deles, seja de mulher, enfim, marido, filho, pai, são os stakeholders. Todos eles, os teus papéis exigem que você cumpra e entregue experiências. Eu quero me sentir único, eu quero ver que na tua vida eu tenho um diferencial, eu tenho um papel, eu cumpro um papel. Se eu tô sendo esposa, que eu seja esposa. Se eu tô sendo profissional, que eu seja profissional. Se eu tô sendo filha, que eu esteja inteiramente no papel de filha. É ali que as pessoas se sentem pertencentes. Por que hoje em dia tem tanta gente frustrada nos ambientes de trabalho? Porque elas não se sentem pertencentes à empresa que elas fazem parte. Muitas vezes na minha própria família eu não me sinto pertencente ao meio que eu estou inserida. Porque por uma série de fatores, a maneira como as pessoas se relacionam, a falta de discernimento do conhecimento dos papéis que eu exerço no mundo. A gente só descobre, né, a nossa missão de vida no momento que a gente olha mais para os nossos papéis, compreende mais isso. E a humanização tem a ver com isso. Você entrar mais para dentro de si, primeiramente compreendendo quais os papéis que você está exercendo no mundo e baseado nesses papéis, qual que é o primeiro papel que você tem que começar a mexer para que as coisas comecem a circular diferente na tua vida? Talvez é o teu papel de empregado nesse momento que está exigindo que você seja criativa, que você entregue muito mais do que apenas um serviço ali de 4 horas que você está trabalhando num horário reduzido. Mas é quando você estiver trabalhando, é você estar pensando fora da caixa para entregar soluções para a empresa sair desse cenário que a gente está vivendo. É você atender os teus clientes com um enorme diferencial para que eles se tornem teus fãs e te indiquem. Não apenas comprem lá o produto que eles estão precisando nesse momento e nunca mais voltem. Ou quando voltarem, não saber nem como te contatar. Gente, esses dias eu tive uma experiência onde eu fui em alguns locais e eu comecei a prestar atenção, desde hospitais, clínicas, locais assim onde é mais do que necessário a humanização. E eu cheguei nesses locais e eu fui atendida como se fosse uma indigente, assim, um bichinho. Nem um bicho, né? Porque às vezes até os bichos estão sendo mais cuidados do que o próprio ser humano. Então, assim, eu sei que a gente tá vivendo um momento de isolamento, eu sei que tá todo mundo, não sabe o que vai acontecer, tá todo mundo receioso, será que a pessoa tá com vírus ou não? E é nesse momento que a gente percebe o quanto nós somos desumanos, gente, o quanto nós não nos colocamos no lugar do outro, o quanto a gente não percebe, não sente, não tem empatia pelas pessoas. Se nós não sairmos desse coronavírus, coronacrise que a gente está vivendo mais humanizados, eu não sei sinceramente qual é o destino da nossa raça humana. Por isso que eu fiz tudo aquele histórico antes contigo e depois eu vou fazer uma postagem, em seguida eu vou fazer uma postagem falando lá do histórico, né? Que a gente passou no decorrer de tantos anos e por que hoje a gente está ingressando na era da humanização. Se vocês entraram na metade da live, depois eu te convido a ir lá mais no início e assistir, porque vale muito a pena você ter essa visão, assim, por que eu estou dizendo que a gente está, assim, entrando na era da humanização e por que a gente precisa se adaptar a ela, como se adaptar a ela, né? É através do autoconhecimento, é você se conectar na tua portinha universal do autoconhecimento para que a humanização comece a acontecer. E você só consegue isso olhando internamente, buscando mais você mesmo. Eu agradeço muito pela tua paciência, por você ter estado aqui nesse tempo comigo, por você ter passado por aqui. Se algo que eu disse não fez sentido, por favor, muda as minhas palavras para que façam sentido para você. Me tenha como uma pessoa para você buscar esse autoconhecimento. Eu tenho inúmeras ferramentas. Se você quiser saber mais disso, Mari, como é que eu faço então para buscar isso, para começar a olhar mais para mim e compreender os recursos, os meios, né? Eu tenho inúmeras ferramentas que eu posso compartilhar contigo. Me chama ali, Mari, eu quero saber mais, quero conhecer um pouco mais. A gente pode marcar uma sessão online, enfim, uma sessão para nós trocar algumas ideias. Já que estamos sendo impedidos de fazermos presencial, mas me chama que eu estou 100% disponível para te auxiliar. Na era da informação, o mais importante é a gente buscar
conhecimento, né? O que a gente busca na era da informação é conhecimento, um conhecimento organizado. E talvez eu consiga te passar esse conhecimento organizado para você sair desse período que a gente está vivendo, né, do coronavírus, com muito mais humanização, com muito mais capacidade de entregar experiências para os seus clientes, para as pessoas que você convive, compreender melhor os teus papéis, a tua missão de vida, o que você veio fazer nesse mundo. Muito, muito grata, imensamente grata. A gente se vê na próxima. Beijo!